coração, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom. A paz, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez na casa do Pai e temos esse tempo de dedicar a Ele o nosso louvor e a nossa adoração, amém? Ele é o Rei da nossa vida, Ele é o Rei do nosso coração. Que se abram os portões para esse Rei da Glória entrar e reinar por completo na nossa vida, amém? Nós queríamos convidar você nessa noite a fazer isso, abrir os portões do seu coração e deixar o Rei da Glória entrar, a lançar aos pés desse Rei todas as suas coroas, tudo aquilo que nós pensamos ou achamos ser, declarar o quão dependentes nós somos da presença e da majestade dEle e deixar Ele reinar no nosso coração, amém? Nós vamos cantar essa canção e eu queria convidar você, se você quiser ficar em pé ou assentado, mas estar adorando ao Senhor e declarando: Rei do meu coração, Tu és tudo para mim, és o meu esconderijo, é a minha força, é a minha fonte, Tu és tudo. Então levante as suas portas, abra os portões do seu coração para que esse Rei da Glória reine na sua vida, amém? Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Queria convidar você para se colocar em pé agora e juntos nós declararmos isso, que Ele é bom, que a sua bondade, a sua fidelidade dura para sempre e que Ele nunca vai nos deixar. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor, Ele é tudo para nós, Ele é o Rei do nosso coração. E nós vamos declarar: Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. O Salmo capítulo 34, versículo 8 diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Tantas coisas nós podemos dizer que o Senhor é bom. Tantas coisas nós podemos celebrar o nome dEle e dizer que Ele é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor se manifesta com a graça, com a misericórdia, com o seu poder. E estamos mais um ano entrando, ó Deus, adentrando pelas portas de um novo ano. E aqui estamos nós dizendo que o Senhor é bom. E tudo que o Senhor faz é perfeito e maravilhoso. Ainda que não às vezes integre aquilo que estamos querendo ou desejando, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e o Senhor tornará todas as coisas boas para aqueles que em Ti confiam. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, seja louvado, seja engrandecido, pois só o Senhor é bom, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um exercício juntos. Eu vou falar o tempo todo, você fala Deus é bom, e eu falo Deus é bom, e você fala o tempo todo. Vamos lá? O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus por isso, Ele é bom o tempo todo. Antes de você se assentar, você pode dizer isso para uma pessoa que está perto de você? Deus é bom o tempo todo. Dá um cumprimento para essa pessoa aí, depois você se assente. Você que nos assiste pela internet, obrigado pela sua companhia também. Deus te abençoe, seja sempre muito bem-vindo nesse lugar juntamente conosco.
Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Todos vocês que estão aqui conosco hoje, pela primeira vez, de uma maneira especial, vai ter um presente para você. Então, você que está aqui hoje pela primeira vez, tem um presente que nós gostaríamos de dar especialmente preparado, para que antes de você ir embora para sua casa, você se lembrasse de nós, tá bom? Basta no final da nossa celebração, você saindo, encontrar o espaço de integração, a saída direita, e retirar o seu presente, retirar ali o brinde que nós preparamos para entregar para você, por essa data tão especial da sua primeira visita em nossa comunidade. Vamos lá, tudo que você precisar saber a respeito de nós, estamos aí nas redes sociais, mas também estamos na nossa homepage, que é www.ipisertanopolis.com.br. Acessa lá e você vai ficar sabendo de tudo. Terça-feira nós temos o nosso antepenúltimo encontro dessa série de mensagens chamado O Grande Eu Sou. Nós falamos sobre o Evangelho de João, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e agora eu sou a ressurreição e a vida. E agora, semana que vem, nós vamos falar sobre Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a gente vai descobrir por que Jesus usou esses três termos juntamente, qual é o contexto, e é muito interessante. Se você ainda não veio participar, está na hora de você estar conosco aí, que já também estamos quase encerrando, a antepenúltima da série de mensagens, O Grande Eu Sou. Quarta-feira, de costume, às 6h30 da manhã, teremos nosso tempo de oração, o nosso tempo de busca da presença do Senhor, encerrando às 7 horas com o nosso café da manhã. Outra coisa importante, até eu esqueci de colocar nesse aviso aqui, é que na semana que vem, dia 14, nós iniciaremos o nosso propósito de jejum e de oração por 12 dias de oração, por 12 meses de celebração, tá bom? 12 dias de oração por 12 meses de celebração. Nós vamos orar aqui à igreja todos os dias às 19h30, no horário nosso, até às 20 horas, consagrando cada dia de oração por um mês do ano, por isso serão 12. Você pode já se preparar o que você vai consagrar no domingo que vem, que já vai ser o nosso primeiro dia de oração, e depois nós vamos encerrar com um lindo tempo de vigília, de oração ao Senhor também, tá bom? Então serão 12 dias de busca da presença do Senhor por cada mês do ano de 2018. Outra coisa também, tá aqui, eu tinha esquecido, daqui o nosso 12 dias de oração por 12 meses de celebração. Está acontecendo aí também a nossa pintura do Colégio do Machado de Assis, pessoal. Então está lá acontecendo, foi um tempo legal que nós passamos sábado, hoje de manhã eu não estive, mas o grupo esteve lá, e agora à tarde a gente está fazendo algo para a nossa cidade, algo para que a nossa cidade fique mais bonita. Você pode dizer assim: mas isso não é papel do governo? Então, é papel do governo também prover segurança pública para a gente, não é? Mas você não faz seguro do seu carro? Você não coloca cerca elétrica na sua casa? Você não se protege? Não é porque o governo não faz a parte dele que nós também não vamos fazer a nossa. Então nós estamos aí oferecendo o nosso serviço, a nossa mão de obra. Vocês que têm um pouquinho de noção, que já pintaram a sua casa, sabe quanto fica para pintar 1 metro quadrado. Nós estamos oferecendo esse serviço à Escola Machado de Assis, e estamos ali abençoando a nossa cidade. Então eu queria que você pudesse se envolver conosco. Olha só que bonito que ficou. Esse aqui foi o primeiro dia, a gente estava raspando os muros lá, e depois ficou assim, já fizemos a primeira parte, já está concluída a parte de fora. Agora nós pulamos para dentro e vamos fazer toda a reforma do colégio. Estava assim no primeiro dia e agora já está assim. Olha que legal. Isso em apenas 3 dias de serviço, com um número muito reduzido de pessoas. Muito reduzido de pessoas. Uma igreja que tem 420 membros, 430 no seu hall de membros, né? A gente entende que muitos estão viajando, muitos não podem comparecer porque tem compromisso, mas muitos podem e não quiseram. Não quiseram, não sabemos por quê. Porque é tão interessante poder participar disso, gente. É para a cidade, não é nem para a sua igreja, é para a sua cidade que você mora. Eu queria, por exemplo, estar pintando a escola que eu estudei, Zilda Comegno Monte, ou Maria José Rios, ou até mesmo Leônidas Camarinha, que são as escolas que eu estudei na minha cidade. Poder pintar aquelas escolas hoje seria um grande privilégio para mim. Agora imagina você, deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui os filhos estudam no Machado de Assis? Levanta a mão, só para eu saber. Que estudam? Beleza, que estudam no Machado de Assis. Quantos aqui já estudaram no Machado de Assis? Continua com a mão levantada. Olha aí, gente. Agora abaixa a mão. Quantos aqui participaram do mutirão? Você está vendo? Eu queria que você pudesse participar. Quero agradecer as pessoas que também mandaram lanche para a gente lá, né? Uma forma de participar. Mas eu queria incentivar você. Não é pecado não participar, entendeu? Agora é pecado. Não, você não está, você está livre. Mas, irmão, é a sua cidade. É Sertanópolis. É sua escola que você estudou, que seus filhos vão estudar.
Eu não sei se os meus filhos vão estudar lá, eu não sei se eu estarei aqui para ver os meus filhos estudando lá, mas eu sei de uma coisa, eu quero fazer esse projeto porque isso é bonito. Então eu queria gastar esses minutinhos para dizer para você, e aí, vamos participar dessa? Sábado, 14 horas, domingo às 8 da manhã e domingo às 14 horas. Quanto mais gente, mais rápido a gente termina. E que você vai poder participar disso aí com a gente, tá bom? Então tá aí o recadinho, você que é cidadão sertanopolense, não somente membro da Presbiteriana Independente, eu acho que seria um bom trabalho você nos ajudar lá. Mas eu não sei mexer com nada, eu também não, irmãos. Se alguém não sabe mexer, esse aqui é o que vos fala. Mas a gente vai lá, as pessoas nos ensinam, a gente tem um papel para fazer lá, tá bom? Vamos lá. E uma campanha solidária, igreja é isso aí, gente, é para fora, tá? É gostoso ficar aqui no monte, é gostoso ficar aqui no arzinho condicionado, uma boa canção, uma ótima adoração como essa que nós estamos recebendo, ministrações incentivadoras, mas igreja não é só isso. Eu quero convidar você a participar de uma campanha solidária que a gente vai levar produtos de higiene pessoal para a comunidade de Gileade no dia 27 de janeiro. Nós estamos indo lá com um grupo de pessoas para a gente fazer uma visita aos dependentes químicos em Chapadão do Sul. Então você vai fazer a sua doação da seguinte maneira, você vai trazer para a gente ou nos cultos, aqui na secretaria, você tem até o dia 26 para fazer isso, que dia 27 nós vamos, ou na secretaria no horário comercial, tá bom? Então traga aí um sabonete, uma pasta de dente, quero trazer 2, pastor, quero trazer uma caixa, você fica à vontade, porque nós vamos levar a quantidade que a nossa igreja arrecadar, e eu espero que você possa participar conosco dessa campanha, tá bom? Pasta de dente e sabonete, por enquanto é só isso que nós precisamos. Podia levar Bombril? Não, é pasta de dente e sabonete. Você doando isso, a gente vai levar para essa casa de recuperação e a gente vai servir os nossos irmãos lá também, tá bom? Acho que são esses os avisos, são essas as formas de a gente encontrar de ser igreja, e eu quero convidar você a cada vez mais se envolver conosco nesses projetos ministeriais, tá bom? Vamos colocar em pé mais uma vez, nós vamos celebrar o Senhor através dos nossos dízimos e ofertas, lembrando que hoje as crianças não saem, elas ficarão conosco durante todo o tempo, porque nós teremos a ceia do Senhor, e as crianças ficam conosco para estar aqui o tempo todo, tá bom? Então mantenha o seu filhinho, sua filhinha por perto, para a gente poder ter o tempo de concentração aqui na palavra, e aí depois a gente vai participar da ceia junto. Mas agora, você vai devolver a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta. Irmãos, vocês que estão acostumados a devolver os seus dízimos, tá bom? Em envelopes, seus envelopes 2018 estão prontos, estão na secretaria. É só passar ali com a Edilane e retirar o seu envelope, tá bom? Por ano de 2018. Vocês que têm o costume de ofertar nesses envelopes em branco, continue fazendo do mesmo jeito. Caso você queira ser um dizimista com um envelope no seu nome, é só procurar nossa secretaria, dar o nome, que nós teremos um envelope para você também, tá ok? Nós vamos devolver dízimos e ofertas, vamos fazer isso com alegria. Você que está nos visitando, você sabe como funciona. Melhor, você não sabe como funciona, mas os membros da igreja sabem, e é responsabilidade dele devolver os dízimos e as ofertas. Se você quiser e puder participar, seja bem-vindo. Senhor, nós entregamos a Ti os dízimos e a oferta. Seja a Ti a honra, a glória e o louvor por essas mãos que entregam com gratidão e com alegria, porque é dessa forma que o Senhor recebe, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver sua contribuição. Chuva pro irmão aí, ó. Chuva.
chuva e chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas nós temos, chuvas rogando, chuvas de bênçãos, mais uma vez, chuvas de bênçãos, chuvas sobre a sua vida de bênção, meu irmão. Chuvas benditas nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Aleluia. Queremos essas chuvas sobre nós, Senhor. Amém. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Vai à minha frente, Vai à minha frente, anda ao meu lado. anda ao meu lado, Ele habita em mim, É o meu amado, meu defensor, meu provedor, meu protetor. o meu provedor. Sua misericórdia renova-se a cada manhã, porque esse é o dia, o momento. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Os homens falam e as mulheres repetem. Vai à minha frente, Vai à minha frente, anda ao meu lado. anda ao meu lado, Ele habita em mim, é o meu amado, Meu defensor, meu defensor, meu provedor. o meu provedor. Sua misericórdia renova-se a cada manhã. Obrigado, Pai. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Me alegrarei, celebrarei. Me alegrarei. Quem tá alegre, aplauda bem forte o Senhor. Dê um grito de vitória, de brado, de júbilo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom em todo tempo, aleluia. Nos alegramos em Ti, Senhor, aleluia, amém. Obrigada, Pai, por encher o nosso coração com alegria, Senhor. Obrigado por essa presença que é constante, que não acaba, Pai, que vai durar por toda a eternidade, Pai. A alegria de estar em Tua presença, no tempo bom, no tempo mau. O Senhor é bom, o Senhor é o nosso defensor, é o nosso provedor, ó Deus. É o Rei do nosso coração, Pai. Nós queremos sentir essa presença
Nós queremos sentir o seu amor a todo instante da nossa vida, Pai. Nos colocamos aqui, Senhor, na tua presença, pedindo: vem, Senhor, vem sobre nós, Pai. Nós queremos apenas ouvir a tua voz, o teu querer, a tua vontade. Que se abram os céus, que se derramem chuvas nessa noite sobre cada coração que está aqui. Que derramem salvação, cura, libertação, transformação. Que os céus estejam abertos sobre nós, Pai. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Deixa o Espírito Santo soprar. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nós deixamos o nosso coração, a nossa mente aberta, para que teu Espírito Santo sopre sobre nós, para que recebamos as chuvas que vêm dos céus, para que recebamos do Senhor nessa noite, Pai. Colocamos o nosso coração nas tuas mãos, Senhor, entregando tudo a ti, ó Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sobre as nossas vidas, Espírito Santo, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Se é isso que você deseja, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu quero sim que o céu esteja aberto sobre minha vida, sobre a minha casa. Eu quero sim receber do Senhor. Eu estou com meu coração aqui entregue, Pai, totalmente dependente do Senhor. Eu espero em Ti, eu busco em Ti, Senhor, a Tua água, a Tua fonte, Senhor. Eu busco em Ti tudo, Pai. Que os céus sejam abertos sobre a minha vida nessa hora, que eu possa entender a Sua palavra, Pai, que eu possa praticar essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Venha soprar, Espírito Santo de Deus, venha trazer, ó Deus, um fogo que arde no coração, que queima pela presença do Pai, que não tem nenhum outro desejo que não seja estar na Tua presença. Nós lançamos o nosso coração, Senhor, a Ti. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem,
Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nós declaramos, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Nós declaramos céus abertos, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Vai declarando isso por Senhor. Vai dizendo, Pai, eu não quero mais nada, nem nada, Senhor, trancado no meu coração. Eu quero céu aberto sobre mim, Pai. Eu quero mais de Ti. Quero experimentar mais do Senhor. Quero ser o Teu reino aqui na terra, Senhor. Quero ser um pedaço do céu nesse lugar. Que se abram céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Espírito Santo, nós te queremos nesse lugar, queremos em nós, entre nós, através de nós, a manifestação da sua presença em nós, entre nós e através de nós. É isso que nós queremos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você pode se sentar, por favor? Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor. Pode substituir aquele slide, tá bom? Queria fazer uma mudança aqui, porque enquanto eu estava nesse lugar, Deus ministrou uma palavra em meu coração. Eu queria que você pudesse projetar para mim, Gui, em Mateus capítulo 17. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Se você veio sem ela, nós projetaremos mesmo assim, mas nós não teremos os slides de costume. Em virtude dessa palavra, eu gostar de desejar compartilhar com você nesse momento. Mateus capítulo 17, versículo de número 1.
Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés, Elias, e ambos conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e saiu de uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, de quem tenho todo prazer. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos se prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Bom, esse texto, irmãos, ele está exatamente em um sanduíche. Se a gente olhar no capítulo anterior, Jesus está falando sobre a sua morte e sua ressurreição, e os discípulos não entendem nada. Jesus chama os discípulos para um dos lugares mais ao norte de Israel, chamado Cesareia de Filipe, e lá um território totalmente paganizado, cheio de deuses do Império Romano, uma estátua do imperador. Jesus chega naquele lugar e quer provar o conhecimento que os seus discípulos tinham a respeito da sua pessoa. Então ele pergunta aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Aí eles dizem: um diz que é Elias, outro diz que é João Batista, outros que é Jeremias e alguns dos profetas. Jesus, ele afunila a pergunta dizendo: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai, o Espírito do Pai, que agora está em você, te revelou essas coisas. Então Pedro fica muito entusiasmado com aquilo, quando Jesus fala: a partir de agora, Pedro, você vai ligar na terra, será ligado no céu, desligar na terra, será desligado no céu, vai funcionar assim. E aí Jesus fala: então agora eu vou dizer o seguinte para vocês, agora que vocês já entenderam que eu sou o Filho do Deus vivo, eu vou explicar para vocês. O Filho do Deus vivo vai ser entregue, ele será agora colocado na linha do crime, ele vai ser colocado numa cruz do Calvário, vai ser exposto à vergonha, judiado, maltratado, cuspido, enxotado. Esse filho do homem agora, ele vai ser totalmente abandonado, desprezado, humilhado. E aí o Pedro toma a palavra de novo, fala: não, Senhor, que não seja assim, não fala isso sobre ti, Senhor, tem que pensar coisas boas, pensa positivo, vai dar tudo certo. Jesus olha para Pedro e fala assim: afasta de mim, Satanás. De um momento onde ele era o bem-aventurado, em outro momento seus lábios se tornaram instrumento para a utilização de Satanás. Afasta de mim, Satanás, porque você não pensa das coisas de Deus, só pensa das coisas da carne, só pensa das coisas desse mundo. E então Jesus pega os 3 discípulos e sobe até um alto monte e os leva para ter uma aula em particular. Depois dessa aula em particular, os discípulos estão no alto do monte, Jesus agora os convida a descer, e do lado de lá do monte eles vão encontrar um endemoniado, que vem correndo para afrontá-los. Veja só que esse texto é um sanduíche. Está diante de uma crise, de uma informação dada por Jesus, de que o reino que Jesus estabeleceria não era tão poderoso e humano quanto eles pensavam. Eles são elevados num lugar alto, para Jesus mostrar a sua glória, de que sua glória também é celestial, se não celestial. E agora Jesus os convida a descer para que essa glória seja revelada ao mundo, numa condição de extrema indignidade humana, numa condição de extrema opressão da dignidade humana, numa situação de total queda do ser humano e distância de Deus. Então é um texto sanduíche, onde os discípulos estão pressionados entre uma situação conflituosa, onde eles recebem um aprendizado, e a prática desse aprendizado quando desce da montanha. E eu entendo que esse texto é muito prático e muito próximo da sua vida e da minha vida, porque nós também precisamos de uma revelação dos céus. Os discípulos precisavam disso. Ou você acha que o Pedro, o Tiago e o João imaginava que o reino de Deus era um reino celestial, poderoso e invisível? Você acha que eles pensavam nisso?
Quando Jesus disse assim, o meu reino está entre vocês, eles começaram a olhar, cadê os soldados? Cadê o armamento? Cadê o poder bélico? Cadê as carruagens, as catapultas que jogam aquelas bolas de fogo? A gente vai avançar, a gente vai acabar com o Império Romano, a gente vai destruir tudo isso. Os discípulos não conseguiam entender que o reino de Deus era um estabelecimento invisível, porém real. O reino de Deus se dava através do amor, da prática da justiça, do cuidado pessoal uns para com os outros e da vida na vida. Não é uma vida jogada para o externo, não é uma vida jogada para o etéreo, uma vida jogada para o abstrato, é uma vida jogada para dentro da vida, que se vive em vida, que se vive em comunidade. Jesus traz isso e fala, o meu reino já está entre vocês. Os discípulos não vê carruagem, não vê trono, não vê cetro, não vê nada disso. Então eles estão em crise naquele momento, dizendo, mas Senhor, e o reino? E o reino? Tanto é que em Atos capítulo 1, você vai encontrar essa informação, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito do meu Pai, e vocês serão minhas testemunhas por todo lugar, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí os discípulos estão lá conversando com Jesus, falam assim, Senhor, vai ser esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino para nós? Eles queriam que os romanos fossem embora, eles queriam assumir o controle, por isso que o Pedro e o João, ou melhor, o Tiago e o João vão pedir para Jesus para um sentar do lado do outro. Eles querem governar, eles querem o reino visível, eles querem o reino físico, eles querem a opressão, devolver aos romanos a justa medida do que eles estavam fazendo com o povo judeu. E Jesus olhando para aquele momento onde o Pedro fala, não Senhor, não morre na cruz não, porque se o Senhor morrer na cruz, quem vai reinar com a gente? Se o Senhor morrer na cruz, como é que a gente vai dominar esse mundo? Se o Senhor morrer na cruz, e as nossas esperanças de acabar com a opressão? O Senhor não morre na cruz não. O que Pedro está dizendo é para Jesus, não é que ele vai sofrer, está dizendo que as esperanças deles de reinarem num reino físico e humano, estaria dissipada a partir do momento que Jesus estivesse numa cruz. Jesus pega os discípulos e diz, acho que vocês precisam de mais uma aula. E quando eles vão até o alto do monte, Jesus chega e se revela a cada um deles. Diz a Bíblia que o seu rosto se transfigurou e brilhava, suas vestes ficaram resplandecentes, e apareceu com Jesus conversando Elias e Moisés. Moisés representa os profetas, a lei que é do Antigo Testamento, e Elias os profetas. E Jesus conversando com eles, o Pedro fica muito empolgado, dizendo, não, esse negócio é bom demais. Vamos fazer o seguinte, Senhor, permita-me que eu faça 3 tendas, um para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A gente fica no relento aqui mesmo, não tem problema, ficar no sereno, tomar chuva, tomar friagem. O que é importante é que a gente está vendo uma coisa maravilhosa. Nós estamos vendo o Jesus, Elias e Moisés. Deixa a gente fazer 3 tendas. Aí vem uma voz do alto dizendo assim, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Em outra tradução diz que eles ouviram um trovão. Mas a voz era tão grossa, tão pesada, tão densa, que eles escutaram naquele momento a palavra sendo dita, esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, ouçam a ele. E diz que quando eles ouviram essas vozes, eles se prostraram, Jesus levantou, tocou neles e falou assim, por favor, não tenham medo. E quando eles se levantam, não vem ninguém a não ser Jesus. Essa é a primeira etapa da igreja. A igreja, ela deve ser a igreja de Cristo. Os discípulos de Jesus, aqueles que andam com seu mestre, devem ser levados a uma experiência tão individual, tão particular, tão íntima com Jesus, ao ponto de ter olhos somente para Ele. O texto diz que eles não viram mais ninguém, eles só viram uma pessoa naquele lugar, a Jesus. Eles só precisavam ter um vislumbre de quem era Jesus. Este é o nosso papel, às vezes terrenal demais. Este é o nosso desafio, às vezes carnal demais. Nós estamos em busca de ter, de poder, de possuir, de adquirir, de sermos notados, de sermos vistos, de sermos percebidos, de sermos laicados, de sermos de alguma forma padronizados nessa terra, querendo reinar. Muitos de nós buscamos Deus não porque queremos servi-lo, mas porque queremos servir dos recursos espirituais para obter os bens que desejamos. Alguns de nós querem a Jesus para restaurar o casamento. Não é errado querer restaurar o casamento. O errado é você partir de um princípio que você precisa de alguém, ou melhor, de Jesus, que é tudo para você.
Só que você está partindo do lado contrário, do seu casamento. Não é errado querer prosperar financeiramente. O errado é você partir da prosperidade para buscar a Deus. Não é errado querer ter sabedoria para lidar com um filho rebelde. O errado é você partir desse interesse para você buscar a Deus. Porque Jesus chama os discípulos para um lugar de total particularidade, sem interferências humanas, sem interferências do governo, do poder, do social, para dizer aos discípulos quem Ele era. Irmãos, nosso papel com Jesus é subir um monte, porque a gente está demais atolado nesse pé do monte. E aqui no pé do monte, a gente não quer passar pelo sofrimento. No pé do monte, a gente quer se proteger, a gente quer se precaver. De alguma maneira, a gente quer se prevenir, para que nada nos afete, nada nos atinja, nada nos machuque. O pé do monte é bom demais, porque no pé do monte eu estou no controle, no pé do monte eu estou no comando, no pé do monte eu faço como eu quero, eu conduzo a minha vida, eu direciono o meu ser, os fatos que eu quero. Irmãos, o pé do monte é bom demais. E a gente está às vezes preocupados demais com o pé do monte. Nesse lugar, de uma igreja fria, de um povo que ainda não entende de Deus, que ainda não recebe uma espiritualidade transformadora, que no máximo que vive são algumas vibrações melodiosas e harmônicas, vinda de altares, ou de uma voz de um pregador intenso, ou da voz de uns instrumentos elevados. Não interessa, muitas das nossas experiências espirituais resumem-se ao domingo à noite, resumem-se a uma experiência religiosa, dentro de 4 paredes, dependente de um ser litúrgico, que diga o que fazer. Agora é hora de dar o dízimo, agora é hora de dar a oferta, agora é hora de ficar em pé, levante suas mãos e adore, ouça o que a palavra diz, abra sua Bíblia comigo. Muitos de nós resumimos as nossas experiências espirituais ao pé do monte no domingo à noite. Seria até um sermão bonito para domingo que vem. Domingo à noite ao pé do monte. Olha, até rimou. Domingo à noite ao pé do monte. É o lugar onde a gente mantém o controle, onde a gente ainda quer reinar, onde a gente ainda quer ser conduzido pelo nosso egoísmo, pela nossa mesquinharia, pelo nosso individualismo, pela nossa soberba, pela nossa autossuficiência. É o lugar que é nosso, que a gente está habituado. O pé do monte é o lugar que muitos de nós têm como seu, e onde muitos de nós se encontram familiarizados com o pé do monte. Aí Jesus pega cada um de nós e fala para essa igreja, fala para você, fala para mim, que Ele tem um lugar mais elevado para você. Porque no pé do monte fica tudo superficial. No pé do monte a gente vive abalada como se nada tivesse acontecendo. Porque as pessoas, elas confundem graça com libertinagem. Irmãos, eu creio num Deus altamente gracioso, que não precisa de regras para controlar você, e nem precisa de doutrinas cada vez mais rígidas para dizer para você não faça. Eu creio num Deus que quando se revela a nós, é automático que a gente se afaste daquelas coisas que desagradam o seu coração. Quando você está apaixonado por uma pessoa, você faz tudo para agradá-la, não porque ela pediu, mas porque você sabe o que a agrada. Quando eu estava apaixonado pela Vanessa, aliás, quando eu estava não, né? Ainda estou. Não pode, tem que usar certo o tempo verbal, né? Mas eu lembro especialmente na época de namoro, aquilo que desagradava, entendeu? Aquilo que deixava ela triste. E não era um peso e um fardo para mim deixar de fazer aquilo. Tinha coisas que para mim eram maravilhosas. O futebol amador no domingo à tarde. Ah, como era bom. E eu tinha que sair correndo da casa dela, almoçava, tinha que almoçar cedo, dar uma descansadinha, fazer a pré-concentração para poder ir para o futebol amador e jogar lá e ser campeão. Era uma coisa maravilhosa. Até que um dia eu percebi que ela gostava demais da minha presença no domingo à tarde, que era o tempo que a gente tinha depois do almoço para curtir o nosso tempo junto. E lá se foi o amador. Foi embora. Foi sem doer, foi sem se despedir, foi sem machucar. Porque quando a gente está apaixonado por alguém, a gente faz algo para lhe agradar. Eu fico triste quando a gente tem que falar para as pessoas das regras para que elas sejam contidas. Quando a gente tem que ficar falando de regras para que elas sejam inibidas no seu fazer. Eu queria mesmo era falar do amor, que Ele te ama tanto, 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 que está errado o que você está fazendo,
que essa não é a prática correta, não é a forma de conduzir os seus valores, o seu comportamento, os seus padrões e suas atitudes. É o amor dele. Eu não preciso ficar falando de regras. Ele te ama tanto, e quando a gente está apaixonado por ele, a gente faz qualquer coisa por ele. Um copo de cerveja a gente consegue se afastar, um trago de cigarro a gente consegue pisar nele, uma noitada a gente consegue se esquecer, um desvio comportamental, a gente não está nem aí para isso mais. A gente está desejando agradar o amado da nossa alma. É isso que Jesus pega os discípulos e fala: quer saber de uma coisa? Chega de ficar falando ao pé do monte, chega de ficar falando na linha reta, chega de ficar falando das coisas dessa terra. Está na hora de vocês verem algo especial. E Jesus pega os três e fala: agora vocês vão ver algo especial. E lá eles têm a revelação de Jesus. E lá eles param de ver todas as demais coisas para ver somente a Jesus. Grave bem o que eu estou dizendo. Não sei se você consegue visualizar esse movimento. Eles deixam de ver todas essas coisas para agora, nesse lugar, ver somente a Jesus. Olha que texto bonito. E levantando os olhos, Mateus 17, versículo 8. E levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Esse é o papel da igreja de Jesus. É que ninguém mais seja visto, que Ele seja visto, que Ele seja notado, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória hoje e eternamente, amém. Romanos 11, 33, é por Ele, para Ele, por Ele, né? E por todas as coisas que fazemos são para Ele. Então, o papel da igreja é tornar o nome dEle, não o mais elevado, mas o único conhecido. Sabe qual é o nosso problema? A gente está tentando disputar com Jesus, e não dá para roubar a fama de quem já é famoso, irmãos. E não dá para querer disputar a fama de quem já é famoso, o nome dele já é famoso. Não dá para a gente querer disputar fama, porque o nosso papel é mostrar que Jesus está fazendo alguma coisa. Não é você, não é o seu comércio brilhante, com as novas atitudes e o novo planejamento estratégico para a sua empresa. Não é a sua alta sabedoria e o seu curso que você fez que te trouxe essa capacidade, essa competência. Não é o grande pregador, nem é o grande ministro de louvor, nem é o grande louvor, nem é a grande igreja. Quem está fazendo algo na nossa vida tem nome e tem título: Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. Sabe qual é o nosso problema? É que a nossa vista está turvada, nebulosa, com muitos ícones e muitos ídolos que aparecem diante de nós e que de repente nos tiram os olhos de Jesus. O meu papel como pastor é que essa igreja levante os olhos e não veja ninguém mais a não ser Jesus. O meu papel como líder espiritual dessa comunidade é conduzir você de tal maneira que você não enxergue ninguém mais a não ser Jesus, que você ande com Ele, que você ande por Ele, que você ande nele a cada momento da sua vida, e quando você levantar os seus olhos, você não enxergue mais nada dessas coisas, e consiga ver somente a Jesus. Essa é a experiência espiritual que você precisa, que essa igreja precisa, que eu preciso como pastor, levantar os meus olhos, e não ficar mais ouvindo fofocas, levantar os meus olhos, e não ficar mais olhando para os milindres pessoais, levantar os meus olhos, e não ficar preocupado com o que eu vou fazer do meu amanhã, levantar os meus olhos e não ficar inquieto e ansioso com a minha alma, levantar os meus olhos e não ficar vendo pessoas que estão a favor ou contra, levantar os meus olhos e conseguir enxergar que não são as circunstâncias que definem o ministério que Deus me dá, mas a própria graça dele que me conduz. O meu papel como líder espiritual para mim é conseguir ver somente Ele, e o papel seu e desta comunidade é conseguir enxergar somente Ele, meu irmão. Enxergue somente Ele. Aí eu não vou na igreja por causa do fulano, já começou errado, está precisando subir no monte. Aí eu não vou por causa da música, já começou errado, está precisando subir no monte. Eu não vou porque o fulano falou isso de mim, já começou errado, está precisando subir no monte. Você viu o irmãozinho lá do lado direito? Começou errado, está precisando subir no monte. Você viu, rapaz, isso é inadmissível numa coisa dessa assim, está precisando subir no monte. Está precisando subir no monte, porque lá no monte a gente consegue ver somente Ele, enxergar somente Ele, ouvir somente a Ele. Esse é o nosso papel quando a gente sobe ao monte. Coisa linda. E eu creio que Deus está querendo fazer isso com a gente, irmãos. Levar a gente para um nível mais profundo, ou mais alto, já usando o termo geográfico aqui, mais alto de espiritualidade, onde a gente não fique satisfeito com domingo após domingo,
onde a gente queira uma experiência particular e individual com a glória de Deus. Quer um exemplo disso? Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular. Meu irmão, está na hora de ter uma experiência particular. Está na hora de você provar quem é esse Deus, experimentar de quem é esse Deus. Alguém saberia o sabor de uma maçã se não tivesse experimentado? Quantos aqui já comeram maçã? Levanta a mão para eu saber. Só isso aí, tá bom. Quando eu falo assim, uma maçã apetitosa, vermelhinha, você dá aquela mordida madurinha, você já sentiu o gosto dela na boca? Sentiu? Então tá, vou fazer um outro exercício com você. Quem já comeu tâmara? Tâmara. Bem menos gente, né? Tâmara é uma fruta principalmente produzida, o maior exportador do mundo é Israel. E nas viagens que a gente faz lá, a gente come bastante tâmara, inclusive de sobremesa. Aí eu falo para você, aquela tâmara, sabe, laranjadinha, ou aquela mais pretinha, você coloca na boca, que delícia. Conseguiu sentir o sabor aí? Conseguiu? Não, porque você nunca experimentou. E aí eu falo, esse Deus amoroso, esse Deus maravilhoso, parece que fica gostoso nos meus lábios, parece que soa bem na minha voz, mas você consegue sentir o sabor desse Deus? O texto provai e vede que o Senhor é bom, Salmo 34:8, experimente, tenha papilas gustativas espirituais, que você possa tocar a graça dEle, experimentar o amor dEle, viver a intensidade dEle, experimentar o poder dEle e ter o sabor disso. E não apenas de teoria, um particular com Deus, porque se você não tem um particular com Deus, se você não sente o sabor da graça ainda, se você não sente o sabor do amor, se você não sente o sabor da paz, desculpa te dizer isso, desculpa mesmo, mas você é um religioso. Se você ainda não conseguiu sentir o sabor da graça, de saber que Ele te amou tanto, que vale a pena pagar qualquer preço para estar junto com Ele, desculpa dizer isso com toda a sinceridade do meu coração, mas você ainda é religioso, porque religioso, ele se admira com a contemplação, o apaixonado com o relacionamento. Quer um exemplo disso? Vamos lá. O religioso se admira com a contemplação. Ele coloca lá todas as tâmaras, né, na prateleira, e ele fala, olha, temos a grande, temos a pequena, temos a recheada, temos a descascada, temos a crua, temos a cozida, temos a assada, temos a caramelizada, temos a achocolatada, e ele olha todas as tâmaras e fala, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Aí você vai lá e fala assim, rapaz, quanta tâmara? Eu pus essa, você viu a exuberância de tâmara? E qual que é o sabor daquela? Eu não sei. E o sabor daquela? Eu não sei. Esse é o papel do religioso, ele conhece, ele sabe, mas ele não consegue falar qual é o sabor. Sabe qual que é o papel do apaixonado? Ele vai lá na prateleira dele, coloca todas as tâmaras. Aí vai alguém para ver e fala assim, onde estavam as tâmaras que estavam nessa prateleira? Ele já comeu, irmão. Ele não fica admirando, ele não fica catalogando, ele não fica descrevendo, ele não fica atrás de doutrinação. Ele quer experimentar, ele quer mergulhar, ele não fica esperando a próxima palavra, a próxima orientação. Ele não quer ter todos os elementos químicos, ele quer mergulhar nesse negócio, porque está apaixonado, por isso ele provou uma vez, domingo que vem eu volto nesse lugar, domingo que vem eu vou me lançar mais na adoração, mas durante a semana, durante a semana eu quero mais de Deus, eu vou viver mais de Deus na minha vida. Obrigado, viu, lindona? Muito obrigado. Esse é o papel de subir no monte, nos tornarmos apaixonados e termos esse particular. Porque é lá que a gente para de falar. E lá a gente começa a experimentar. Só que tem a segunda coisa aqui. Que eu falei para você que é um sanduíche, não disse? Você sobe e depois você tem que descer. Olha, eu não sei, qual é a lei mesmo, pessoal? Que tudo que sobe tem que descer? É a lei de quê? É Newton? Estudaram lá o Enem, acho que é Newton. Tudo que sobe tem que descer, porque ele é atraído por uma força maior. Tal. Então, é a lei de gravidade. Tudo que subiu tem que descer. Está aqui na Bíblia, subiu no monte, tem que descer, porque agora você não tem olhos para mais nada, não é verdade? Agora você teve essa experiência maravilhosa e avassaladora com Deus, e aí você ficou agora inebriado, aleluias, aleluias, só que Deus chama você para subir no monte e descer do monte, porque o Pedro não quer mais descer do monte não. Olha lá o versículo de número 4. Disse Pedro a Jesus,
Senhor, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Deixa esse povo para trás. Deixa essa gente afastada. Lá embaixo tem endemoniado. Lá embaixo tem fariseu. Lá embaixo tem saduceu. Tem Anás, tem Caifás. Tem César, tem Herodes. Senhor, vamos ficar aqui nos alimentando da glória. Porque a glória é maravilhosa demais. Esse é o outro extremo. Gente que vai demais no monte e esquece de descer dele. Porque o monte aqui é uma figura física. Agora a gente não precisa mais subir e descer. A gente pode estar ao monte e estar ao pé do monte ao mesmo tempo, servindo a Deus. Quer um exemplo disso? Um exemplo muito claro é porque esse texto mostra que o próximo elemento que vai acontecer é aí um enfrentamento com o endemoniado. Irmãos, força oposta, força contrária, força traiçoeira, força diabólica. Eles têm que descer e enfrentar o diabo, o cão, o capiroto. É lá agora que eles vão ter que experimentar o que eles viveram, o que eles vão ter que praticar, o que eles viveram lá em cima do monte. Tem que descer, irmãos. Tem que descer. Porque eu sei que é bom estarmos aqui. Eu, particularmente, gosto muito. Como diz a minha irmã Lidinha, gosto muito. Adoro, né, dona Lidinha? É bom demais estar aqui. É maravilhoso, cara. Pensa num ambiente que anima a fé da gente. Fiquei cansado, sentei ali, ouvi o primeiro louvor, falei, Deus é bom, cara, pronto, já passou a canseira. Aí eu vi o rostinho de algumas pessoas aqui e falei, uau, que legal que ela está aqui, mas já passou a canseira. Essa semana eu tenho certeza que você vai me ajudar, vai orar por mim, pronto, já acabou a canseira. É bom demais estar nesse ambiente aqui, gente, é bom demais. Só tem um probleminha, Deus manda a gente de volta para o pé do monte. Domingos à noite, nos chamam para segundas-feiras de manhã. Porque a intensidade da nossa fé não é conhecida na nossa euforia de domingo à noite, mas na nossa atitude da segunda-feira de manhã. A intensidade da sua fé não é conhecida nos embalos do domingo à noite, mas nas práticas da segunda-feira com o seu patrão, com o seu funcionário, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus professores, com a sua vida. E o problema nosso é que a hora a gente está oscilando e gravitando entre estar ao pé do monte ou em cima do monte demais. Ora a gente quer um reino particular e nosso, e Deus fala, opa, vem cá para você experimentar, e a gente experimenta e fala, não quero voltar não, porque eu quero é ficar aqui, bom é estarmos aqui. E aí nós criamos a mentalidade dualista, de um mundo versus carne, ou melhor, mundo versus espírito, carne versus alma. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Pessoal, isso criou-se na igreja, a divisão entre espírito e a divisão entre carne, espírito e alma, né? Carne e mundo e alma, carne e espírito. É muito claro isso aí, é um exemplo disso. Por exemplo, vamos orar pelos prisioneiros. Vamos fazer uma vigília de oração. Irmãos, tem muita gente sendo presa na nossa cidade. Vamos fazer uma vigília de oração pelos presos da nossa cidade. Sexta-feira, às 9 da noite, a gente vai se reunir, a gente vai só orar pelos presos. Amém? Aí os irmãos falam, amém. E aí a gente faz a campanha de oração. O que é que Jesus pediu para a gente fazer com os presos na Bíblia? O quê? Visitar. E a gente ora. Oh Deus, abençoa, liberta das cadeias malignas, Senhor, tira esses viciados, não sei do que, e vai lá e visita aquela cadeia, abençoa, e os processos que estão sobre a mesa do juiz, liberta os inocentes, condena os condenados, e nós vamos, Senhor, é um mundo espiritual que a gente criou de faz de conta, porque Jesus não pediu para a gente orar pelos presos. Jesus pediu para a gente visitar os presos. Jesus não pediu para a gente orar pela pessoa carente. Jesus pediu para a gente vestir a pessoa carente. Jesus não pediu para a gente orar pela fome de quem sofre. Jesus pediu para a gente dar alimento para quem tem fome. E a gente espiritualizou. Porque é muito mais fácil orar por esses assuntos do que praticar esse assunto. Fala a verdade. Fala a verdade, irmãos. Não é muito mais fácil. Por isso que em cima do monte a gente quer ficar. E é um lugar confortável e aprazível, são pastos verdejantes. Agora eu cheguei no meu momento de pastos verdejantes, e Deus fala, desce, desce. E aí Deus te coloca no meio daquela empresa, no meio de uma turbulência, aí você fica lá murmurando e resmungando. E porque esse aqui, esse patrão, porque aqui esse funcionário, porque aqui, olha aqui o olerite, olha aqui os direitos do funcionário, olha aqui esse décimo, olha a participação do lucro, que é isso aqui? Deus te colocou lá no meio para você descer do monte. Só que você não aguenta ficar no pé do monte.
Que agora você tem que subir de novo. Você quer ficar lá, onde não tem marido que fala agressivamente, onde não tem gente que fala cuspindo na sua cara, onde não tem gente que fica lembrando você do seu passado. É melhor ficar em cima do monte, porque lá no monte a gente fica mais confortável. Só que Jesus fala assim para os discípulos: vamos descer? Vamos descer? Porque esse dualismo não existe, gente. A gente sobe ao monte e desce, sobe ao monte e desce, sobe ao monte e desce. Isso vai acontecer o resto da nossa vida, porque tem endemoniado no pé do monte. Tem gente enferma, tem gente sofrendo, tem gente triste, tem gente abandonada, tem gente angustiada, tem gente deprimida, tem gente de tudo quanto é tipo. É bom ficar na igreja, mas é bom também você saber que Deus te plantou nessa terra para você marcar essa geração e fazer a diferença. É lá o seu lugar. Eu gosto de ver você domingo aqui à noite, irmão. Não para de vir não, tá? Tá bom, tá legal você vir, continua. Só que o seu lugar é lá. Entendeu? De manifestar o seu amor a Jesus é lá. Porque aqui é fácil, aqui é gostoso. Você dá um glória a Deus, outro irmão responde lá, aleluia! Lá fora você dá um glória a Deus, o irmão fala assim, crentinho de meia tigela. Abandonou a nossa religião, né? Aqui não tem nem empréstimo para você mais. Lá fora é o pé do monte de retorno. Esse é o movimento. Eu tenho o pé do monte onde eu domino, onde eu sou cheio de mim mesmo. Subo ao alto do monte onde eu tenho uma experiência verdadeira com Cristo ressurreto, eu só o vejo. E de repente, tum, eu tenho que descer. Tem que descer, irmãos. A gente tem que descer. Eu gosto de ficar lá em cima, vou falar sinceramente para você. Tem um pezinho lá, entendeu? Naquele do pentecostal, eu gosto demais. É tremendo as vigílias de oração que acontecem, eu gosto demais desse negócio, é bom. Só que pintar o muro de uma escola também faz parte. Visitar uma pessoa e entregar uma cesta básica também faz parte. Visitar uma pessoa que é vizinha nossa, que talvez esteja enferma, que talvez o filho esteja doente, também faz parte. Levar um remédio, uma caixinha, talvez de Novalgina, para uma pessoa que não tem nem condição, também faz parte da minha espiritualidade. Não existe diferença mais. A gente tem que descer. Eu fico vendo, por exemplo, esse moço que acabou de entrar na igreja aqui, que é o filho da nossa irmã que faleceu, como é? A dona Nedina. Ele está ali sentadinho, irmãos. Não ouve uma palavra. Quem é que vai aprender Libras para traduzir para pessoas assim, estarem aqui sentadas e ouvindo o Evangelho na sua língua? Quem vai aprender a linguagem dos sinais e falar que Jesus ama você? Quem vai aprender? Quem vai descer do monte para servir? Quem vai descer do monte para ajudar as nossas crianças naquelas salinhas lá, onde elas ficam sendo ministradas? Quem vai falar, olha, eu faço parte, eu quero descer do monte, pastor. É legal ficar ouvindo louvor aqui, mas uma vez por mês eu quero estar lá. Quem vai descer do monte para ficar no estacionamento, aqui na porta recebendo gente? Quem vai descer do monte para falar, eu faço parte da equipe de libertação, eu quero orar para o endemoniado nessa cidade, gente que está aí no centro, gente que está assim no centro da intervenção maligna, eu quero ir lá. Quem é que vai descer do monte para ajudar a cuidar de adolescentes, para ajudar a cuidar dos jovens? Quem é que vai descer do monte para vir ministrar, tocar e trazer a palavra? Quem é que vai descer do monte para deixar o seu conforto e aquele lugar onde é aprazível e gostoso para falar, estou aqui, Senhor, vou ter que encarar endemoniado, estou tudo bem. Vou ter que encarar gente difícil, mas está tudo bem. Quem vai descer do monte para ser um líder de célula, para poder trabalhar com pessoas mais difíceis do que você? Que a gente é difícil, mas tem gente mais difícil que a gente ainda. Um milagre. Às vezes eu fico olhando para mim e falo, mas será que tem gente mais difícil que eu? E tem, gente, e tem. Né? Eu me acho show de bola nisso, mas tem gente mais difícil que eu. Quem é que vai descer do monte? Quem é que vai falar, pastor, eu estou sentindo algo no meu coração, está na hora de a gente vestir essas crianças aqui nessa cidade, está na hora de a gente fazer alguma coisa aqui? Quem é que vai descer do monte, irmãos? Porque não dá para um só descer. Tem que ter um povo que ame isso. E que fale, Senhor, a gente ama estar na igreja, a gente é pentecostal, de fogo, de alma, de coração, a gente busca Deus, a gente tem experiência com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo a gente é social, a gente anda nesse mundo, a gente anda nessa cidade, a gente entra nas empresas, e a gente é um expoente da sua graça, a gente é um manifestante do seu amor, a gente é um embaixador de Cristo nesse mundo. Quem vai descer do monte? Quem vai descer um monte? Ou a gente vai continuar nas nossas conversinhas? Irmãos, faleceu jovens na nossa cidade. Mais uma vez. E sabe quais são as conversas que a gente escuta às vezes de corredor de velório? Que lá não era fácil não, né? Você viu? Ixi, você viu? Desobedeceu o pai e a mãe, você viu só? Ixi, rapaz, esse cara aprontou, que só vendo aí.
Ó, se o fim dele não fosse esse, seria até cadeia. E aquelas conversas, sabe? Que a gente... Ih, rapaz, o fulano faleceu. Você lembra o marido que ele foi? Ah, rapaz. A gente olha para os jovens falecendo ao nosso redor e a gente, inclusive, justifica a morte deles. Se a gente tivesse atravessado a rua, talvez ele estivesse aqui no domingo passado, talvez ele tivesse ouvido a palavra, talvez estivesse aqui na terça-feira da esperança e ouviu o apelo para ter Jesus como seu Senhor e Salvador, e talvez ele não tivesse ido numa balada, eu não sei nem onde estavam, não fui, não conheço, não sei quem é, só estou falando de outros, de uma forma generalista, de outros velórios que eu já fui também. Talvez ele estivesse aqui e não estivesse sendo sepultado. Só que a gente no pé do monte, a gente tem argumento. No pé do monte, a gente sabe o que falar. Quando está em cima do monte, a gente sabe orar. Mas do outro lado, porque o monte tem um outro lado, quando a gente desce para manifestar a graça, a gente fica desconfortável. A gente quer voltar de novo para lá. Ou, na melhor das hipóteses, do lado de cá, onde a gente tem ainda o controle. Esse texto Deus falou muito ao meu coração, queridos, que eu queria compartilhar com você, enquanto eu estava ali. Porque a gente fica transitando de dois extremos. Ora, nós somos frios demais, sem uma experiência real com o autor e consumador da nossa fé. Ora, nós somos alienados demais, vivendo uma espiritualidade transcendente que não pratica na vida. O que vai ser de nós, irmãos, com uma igreja assim? Quando eu falo igreja, a igreja brasileira, não é só Sertanópolis, porque eu visito outras igrejas, irmãos. Eu vejo a realidade, pastor brigando com pastor, dentro da própria cidade. Irmãos brigando com irmãos dentro da própria igreja. Onde nós vamos desse jeito? Um reino subdividido, né? Jesus disse, não, um reino dividido não subsistirá. Não tem como resistir. O diabo é muito mais inteligente que a gente, porque ele anda junto, a gente anda separado. Ele tem uma visão, destruir tudo que é de Deus. Nós temos várias visões. A visão dele não é minha, a dela não é minha, a minha não é dele, e cada um anda por si. Eu nunca me esqueço, na primeira vigília que eu vim participar aqui, na igreja, aqui em Sertanópolis. A gente veio, vamos subir na vigília com os jovens, vamos, e a gente subiu aqui no monte. Nisso, a gente estava lá orando, chegou uns irmãos de uma igreja pentecostal. E eu não me esqueço a frase que o irmão chegou, porque você sabe, irmãos, nós somos presbiterianos, nós temos um estereótipo, e os irmãos pentecostais têm um estereótipo, não existe melhor nem pior, existe diferentes. Mas a gente estava lá orando, Senhor, abençoa, Deus. O presbiteriano, né, quando ele vai orar, ele fala no máximo, obrigado, Jesus, tal, né? Mas o irmão chegou lá e falou assim, e começou, ele ajoelhou primeiro e bateu no solo, Senhor, enquanto Satanás não brinca de ser diabo, a gente brinca de ser crente. A mais pura verdade. Engraçado, mas a mais pura verdade. Ele não brinca de ser diabo. A gente brinca de ser igreja. A gente fantasia ministérios. A gente ovaciona pastores. E o diabo não brinca de ser diabo. Tem que descer do monte. Porque lá do outro lado de lá, tem gente falando, vem, me dá isso que vocês receberam. Por favor, me dá isso. Fala na minha linguagem. Fala comigo. Se você é adolescente, fala comigo na linguagem de adolescente. Não vem falar, vós que estáis. Não, fala comigo, cara, estou na tua. Fala na minha linguagem, se você é idoso. Fala na minha linguagem. Gente que está pedindo do lado de lá, falando, por favor, fala comigo. E às vezes a gente cria em crise, se pode ou não usar boné na igreja. Né, irmãos? Século 21, os irmãos morrendo, jovens que poderiam estar conosco aqui, e a gente em crise se pode não entrar de boné na igreja. Onde a gente está, será? Que Bíblia que a gente segue, será? Não é? Porque quando eu olho isso, é uma contradição muito grande. Por isso que eu fiz uma oração aqui no começo, a hora que terminou o louvor, que dizia assim, se o Espírito Santo haja em nós, entre nós, e através de nós, porque é só assim que se vê o Espírito Santo, em mim, me enchendo e me fortalecendo, comigo nesse lugar, me motivando e me aliançando a gente e pessoas, e através de mim, fluindo em minha vida para fazer a diferença na vida de outras pessoas. É isso que é espiritualidade, em mim, entre nós e através de nós. Em nós, entre nós e através de nós. Essa é a experiência do cristianismo. Ele não é espiritual como muitos pensam. O mundo é espiritual, o reino de Deus vai vir. Não veja a hora de Jesus vir montado numa nuvem. Eu creio na segunda vinda de Cristo. Jesus virá.
E a sua glória será revelada a toda a terra, com glória e poder. Mas eu creio que o reino já está entre nós, ele já mostrou, e somos nós os responsáveis por desvelar, revelar, demonstrar esse reino que já está aqui. A gente é o responsável, a gente, nós somos. Mas também esse reino não é da terra, só assistencialismo, levanta daqui, faz lá, abre um projeto lá também não é não, só pinta muro também não é não. Esse reino é espiritual e humano ao mesmo tempo, e às vezes a gente não consegue entender isso. Eu vou encerrar só com uma ilustração para você entender. Quando o ser humano caiu na queda, né? Caiu na queda é boa, né? Mas a queda original lá do pecado de Adão e Eva, Deus disse para o homem: você vai trabalhar. E sabe qual é a palavra hebraica para trabalhar? Adão, você vai trabalhar. A palavra hebraica é avad. Avad, A-V-A-D, transliterado para o nosso, tá? Avad, beleza. E o homem vai trabalhar, ele lavra ali o jardim, ele cuida do jardim, ele cai no pecado tal, e Deus fala: agora, com o seu avad, você vai até suar. Não era para você suar, mas agora você vai suar por causa do seu avad, tá bom? Por causa do seu pecado, perdão. Então tá bom, Adão saiu do jardim e foi avadar, ele foi trabalhar, avad. Aí Deus leva o povo para fora do Egito, constrói tudo aquilo. Aí ele vai agora colocar as classes de sacerdotes. Os sacerdotes que vão ministrar no tabernáculo. E quando ele coloca os sacerdotes nos tabernáculos, ele falou assim: agora todos os sacerdotes ministrarão em minha presença adoração. Sabe qual é a palavra que Deus usa para falar para os sacerdotes? Vocês ministrarão em minha presença? Imagina só qual a palavra mais profunda de adoração: avad. É a mesma palavra para trabalho. Sabe por quê? Porque no conceito bíblico, no conceito divino, trabalho e adoração são a mesma coisa. Espiritualidade e vida são as mesmas coisas. Fé engajada e fé espiritual é a mesma coisa. Elas andam juntos. Não dá para repartir aquilo que Deus uniu. Deus uniu o ser humano em alma e corpo. Quando a gente ressuscitar, não vai sair alma perambulando, alma penada. A gente vai ressuscitar com corpo, porque isso aqui é indivisível. Alma e corpo estão entrelaçados. Igreja e reinos dos céus estão entrelaçados. Mundo e o reino de Deus está entrelaçado, irmãos. Não dá para dividir. Trabalho quando você cuida de um filho, trabalho quando você troca as fraldas de uma criança, trabalho quando você cuida de uma senhora idosa, trabalho quando você despacha documentos, trabalho quando você lava o seu carro e corta a grama da sua casa. Não é menos trabalho pela leitura bíblica do que estar num templo adorando, lendo a Bíblia, fazendo orações e vigílias, jejuns e consagrando-se diante do altar do Senhor. Trabalho é trabalho. Não existe um homem espiritual e um homem carnal nesse lugar essa noite. Só existe um homem, uma mulher que é espiritual e carnal ao mesmo tempo. É gente que sabe que tem que conhecer a Deus, mas que também tem um ponto de contato com esse mundo, que é a sua vida, e que manifesta esse amor de Deus ao mundo. Irmãos, para fora com essa ideia grega de que alma e corpo, nós somos um só, alma e corpo junto, e nós vamos viver assim, até na eternidade. Nós vamos receber corpos glorificados, ao ponto de Deus valorizar tanto isso, para dizer para você e para mim: não tenta dividir o que Deus uniu. Portanto, o que Jesus falou a respeito do casamento, eu digo a respeito da fé: o que Deus uniu, não separe o homem. Deus uniu a sua vida pessoal com a sua fé. Deus uniu o seu trabalho nesse mundo com o seu trabalho espiritual e adoração. Não separe o que Deus uniu. Não separe o que Deus uniu. Quer um último exemplo para a gente ir para a ceia? Porque essas mesas aqui representam a ceia do Senhor. Coríntios 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Se você tiver a sua Bíblia aí aberta, 1 Coríntios vem antes de Filipenses, depois de Romanos. Se tem um lugar que a igreja fica espiritual, é na ceia. Aí a gente... Vamos tomar a ceia, irmãos. Até o menino tem que ficar quieto aí que eu tô... O cara fica espiritual na ceia. Se tem um lugar que a gente fica espiritual, é quando a gente põe a mesa, né? Não sei porquê, mas isso mexe com a gente, porque a gente lembra que Jesus fez isso há 2000 anos atrás, a gente está fazendo igualzinho que ele fez. Tá.
E a gente espiritualiza, a gente fecha o olho, a gente está nem aí com a outra coisa que está acontecendo lá fora, a gente quer ficar bem com Deus. Olha o que 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número... Deixa eu pegar aqui o anterior para você entender. Versículo 28. Leia, coloca aí para mim, por favor. Isso, 1 Coríntios 11, 28. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já se dormiram. Já dormiram. Prestou atenção? Examine, pois, o homem a si mesmo. Está aqui, pastor, está na Bíblia, que a gente tem que se examinar quando a gente for participar da ceia do Senhor. Deixa eu tirar aqui. Quando, pastor, eu estiver com um cálice na mão, ou quando eu estiver com um pão na mão, é o símbolo máximo do que o Senhor está fazendo, e então eu tenho que examinar. Então, examine. Só que olha só o que a Bíblia diz, eu quero ler com você aqui, anteriormente, porque a gente só leu o final. Eu queria ler o capítulo inteiro com você, capítulo 11, versículo 1. Versículo 17, perdão, tá bom? A ceia do Senhor. Entretanto, nisso que eu vou lhe dizer, não elogio vocês. Paulo está dizendo aos Coríntios. Pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Irmão, pensa bem, a gente aqui, Deus fala assim, rapaz, não se reúne não. Está fazendo mais mal do que bem. Para de pregar, para de cantar, para de fazer coreografia. Não, cantata nem pensar. Porque está fazendo mais mal do que bem. Imagina só, Paulo está falando isso. A reunião de vocês faz mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos os quais são aprovados. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro está se embriagando. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que eu lhe direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Pois eu recebi do Senhor que também entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo. Tem gente que pensa que esse texto, examinar a si mesmo, é pecado sexual. Tem gente que pensa que é pecado de pornografia, ou de mentira, de engano. Esse pecado é de esquecer das pessoas. Você não pode tomar a ceia e se esquecer das pessoas. Não dá para tomar a ceia e não ir para o pé do monte de novo. Tomar a ceia e ficar no alto do monte é um absurdo. É desonrar o corpo do mestre que se deu por todos e não para algumas pessoas privilegiadas. Jesus nos orienta na ceia: façam isso em memória de mim. Será que hoje Deus olharia para você e para mim e falaria: reunião boa de vocês? Ou Ele falaria: é melhor que não se reúne, desse jeito é melhor não reunir? Porque a ceia do Senhor, ela é feita com a percepção de comunidade. E quando eu desço do monte, eu sei que eu estou com mais gente ao redor de mim, gente que está perto de mim. Por isso eu queria que essa noite você examinasse a si mesmo, não colocando a mão na sua fronte dizendo: Senhor, onde eu tenho errado? Mas que você examinasse a si mesmo, se as pessoas perto de você valem tanto quanto a sua vida. Se de fato você desceu do monte para experimentar uma fé que seja na vida, vida na vida, uma fé que seja real, e um avade de Deus que não seja só de mãos levantadas, mas que seja de trabalho frutuoso na vida, no dia a dia, na comunidade, onde você estiver plantado, na sua família que você fala tanto mal, do seu cunhado que você vive aborrecendo. Deus está perguntando se você está tomando a ceia se lembrando desses, porque pecado na ceia é tomar a ceia se esquecendo dos outros. E será que tem alguém esquecido aqui essa noite? Será que tem gente esquecida dentro da nossa comunidade? Irmãos, está na hora de vocês olharem, porque a gente tenta olhar
E de vez em quando a gente ainda ouve assim, então o pastor nem ficou sabendo, o pastor nem veio aqui. Fala para mim que eu vou. Mas tem muita gente aqui para cuidar de você também. Olha aí, você está olhando para o seu irmão? Ninguém pode ficar para trás, irmãos. Ninguém pode ficar para trás. Tem que descer do monte. Tem que deixar nossa autossuficiência, nossa arrogância se envolver no avad, no trabalho espiritual e no trabalho laboral, que é aquele que é do dia a dia com Cristo na nossa vida. Por isso eu quero convidar você essa noite a tomar a ceia de uma forma diferente. Por isso que estão as mesas aqui. O equipe de louvor pode subir lá, por favor. Nós vamos tomar a ceia em comunidade. E eu não queria que algumas pessoas que são membros da nossa igreja ficassem esquecidas. E se elas estão sozinhas aqui, talvez nós tenhamos aqui mulheres separadas. Pega essa pessoa, por favor, insira ela na sua família. Você não sabe como é triste ser uma mulher separada nos dias de hoje, com filhos para criar, para ir para a faculdade, solitária. Insere ela na sua família hoje. Talvez a gente tenha pessoas viúvas aqui que estão sozinhas. Talvez a gente tenha aqui jovens que entraram pela primeira vez, estão totalmente desconectados com Deus, mas são crentes em Jesus, estão desconectados com pessoas, mas são crentes em Jesus, porque participa da ceia quem é batizado, irmãos, tá bom? Participa da ceia do Senhor aqueles que professaram sua fé em Jesus, porque se você não está disposto a assumir um compromisso público de se batizar aqui, então você não está disposto a assumir esse compromisso de tomar a ceia. É simples, é uma lógica, tá? Sem ofensas. Então a próxima vez que tiver batismo, você se lembra para você poder participar da ceia também. Tem gente que vai participar pela primeira vez, que foi recebido agora, dia 17 de dezembro, uma festa linda. Então olha aí, tem gente aí, às vezes pede de você, ou até mesmo sua esposa, faz tempo que você não olha para ela, faz tempo que você não ministra para ela um carinho, um abraço. E nós vamos cantar essa canção, e nós temos 15 minutos para isso. Nosso culto geralmente termina às 21h15, então são 21 horas. A gente vai ficar livre, a gente vai participar aqui, e eu queria que você fosse espiritual e fosse carnal ao mesmo tempo. Espiritual ao ponto de orar com a sua família, abençoar as pessoas perto de você, mas carnal ao ponto de tocar, de abraçar, de chorar junto, porque é isso que faz a diferença. Eu queria que ninguém fosse esquecido aqui, porque isso é ceia. Examine, pois, o homem a si mesmo, e desça do monte, e olhe para as pessoas que estão perto de você. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a cada um de seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Da mesma maneira, depois de terem ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, tomai dele todos e bebei, façam isso em memória de mim. E quando nós fazemos isso, nós fazemos na esperança de que Cristo um dia voltará para receber a sua igreja, não a presbiteriana, nem a assembleia, nem a metodista, a igreja dele, que não tem nome, que é a igreja dele, cujo proprietário é ele, cujo dono é ele, o noivo é ele. E nós vamos participar disso. Você que tem o seu filho batizado na nossa comunidade, você pai e mãe, que batizou o seu filho, você vai vir com seus filhos aqui à frente. Vão vir com família, mas não esqueça ninguém perto de você, tá bom? Se você viu que a pessoa é querida, é batizada, é membro da igreja e está meio sozinha, traga junto, família, é nós. Vamos lá, gente, vamos participar dessa ceia com alegria, com disposição, sem o Senhor espiritualizar. Vamos ser um pouquinho mais carnal, vamos descer do monte e vamos fazer isso juntos aqui. Se coloque em pé. Então eu quero convidar você a vir, os presbíteros me ajudarem a tirar só a toalha da mesa, os presbíteros aqui à frente. Pode ir tirando as toalhas aqui da mesa e podem voltar para vir com as suas famílias. Nós vamos, enquanto cantamos essa canção, você vai vir à frente e você vai consagrar, sem pressa. Você toma, volta para o seu lugar, fica aqui à frente. Temos 6 mesas para poder facilitar o seu tempo com Deus aí. Vamos vir como família e vamos celebrar a ceia do Senhor juntos aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Oh Deus, me sonda, conheces-me, mesmo quando
Eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, pois sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos Vamos ficar em pé, irmãos? Mais alguém para participar ainda, ser ministrado? Senhor Jesus, obrigado por essa noite.
Que o Senhor, ó Deus, nos coloque com os pés mais firmados nessa terra do que antes, sabendo que esse é o lugar da manifestação do seu reino, agora que já chegou. Coloque os nossos pensamentos mais no céu do que antes, para que a gente possa ter essa perspectiva de contemplar a tua glória, o teu poder e experimentá-lo, e que o nosso coração esteja disposto a abandonar esse lado do monte, onde a gente tem o controle, subir no monte para experimentar a tua glória, e descer do lado de lá para atender aqueles que precisam de ti. Pai, no nome de Jesus, usa essa comunidade, usa esse povo, usa essa igreja, cada um dos que aqui estão. Eu profetizo em nome de Jesus dons, talentos e oportunidades de serviço. Essa semana, esse mês, esse ano de 2018, essas pessoas se descobrirão no seu reino e saberão o que fazer para agradar o seu coração e servir ao próximo. Pai, nos abençoe e nos leve como igreja do Senhor Jesus. Nossa oração é essa em nome de Jesus. Amém. Eu quero me despedir de você com uma frase, que é o lema da Jocum, Jovens com uma Missão. E o lema e o slogan deles é: subir para conhecer a Deus e descer para torná-lo conhecido. Subir para conhecer a Deus e descer para torná-lo conhecido. Essa é a bênção de Deus na sua vida essa semana. Suba para conhecer a Deus, mas desça para torná-lo conhecido em nome de Jesus. Uma boa semana, meus irmãos. Vão com Deus.